Bom dia, graça e paz, amém? Iniciamos mais um devocional diário. Jesus pode acalmar a tempestade com um sopro ou deixá-la por um tempo, mas a certeza que podemos ter é que Ele não nos deixa naufragar. O tema de hoje é não desistir em meio à tempestade. A palavra tempestade nos remete a problemas, dificuldades, uma vez que na tradução literal significa uma perturbação atmosférica violenta, geralmente acompanhada de fortes chuvas, granizo, raios e todas essas coisas que nos assustam de certa forma. As tempestades são inerentes à vida do ser humano, seja ele rico ou pobre, certamente passará por tempestades. Há pelo menos 3 tipos de tempestades na vida do cristão. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Número 1, tempestades da atração. Essa tempestade, ela passa pela vida do cristão, atraída por seus próprios atos e escolha. Vejamos o exemplo de Jonas, que era um profeta e recebe uma ordem de Deus para pregar em uma cidade chamada Nínive e decide desobedecer a ordenança de Deus. Jonas capítulo 1, do versículo 4 ao 5. Mas Yahvé lançou sobre o mar um violento vento e houve no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de naufragar. Os marinheiros tiveram medo e começaram a gritar, cada qual para o seu Deus. Lançaram ao mar a carga para aliviar o navio. Jonas, porém, havia descido para o fundo do navio, tinha se deitado e dormia profundamente. Percebe que a desobediência de Jonas causou tudo isso? Que ele colheu os frutos das escolhas dele? E além dele atrair a tempestade para a sua vida, os que estavam próximos dele também foram atingidos. Assim também ocorre em nossas vidas. A tempestade só parou quando Jonas confessou sua desobediência aos outros, se colocando como culpado de tudo que estava acontecendo, que está lá em Jonas capítulo 1, do versículo 9 ao 15. Número 2, tempestade da provação. Passamos por tempestades em nossas vidas para testar a nossa fé. Buscamos como cristão que somos, ou pelo menos deveríamos buscar, profundidade com Deus. E por isso passamos por momentos de provações. Vejamos lá em Mateus, capítulo 6, do versículo 46 ao 49. E ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e ele estava sozinho em terra. E ele os viu, que remavam com grande dificuldade, porque o vento lhes era contrário. E pela 4ª vigília da noite, veio Jesus a eles caminhando sobre as águas e queria passá-los de largo. Mas eles, ao vê-lo caminhando sobre as águas, gritaram, crentes que era um fantasma. Há momentos em nossas vidas que Jesus nos permite caminharmos sozinho. Ele observa de longe nosso esforço em continuar remando, mesmo em meio a toda a tempestade. Todos nós poderíamos desistir diante de tantos acontecimentos em nossas vidas, assim como os discípulos poderiam desistir de remar, mas a perseverança nos leva a lugares mais profundos e nos capacita a alcançar patamares mais altos em nossas vidas. Mesmo em meio à tempestade, Jesus nos observa, mas logo Ele entra no nosso barco e manda a tempestade se acalmar. Número 3, tempestades da vida espiritual. Jesus com seus discípulos no barco rumo à terra dos Gadarenos atravessavam o mar, e eis que surge uma grande tempestade a ponto do barco encher de água. Mateus do capítulo 8, do versículo 25 ao 26. Aproximando-se então seus discípulos o despertaram e lhe disseram, Senhor nosso, salva-nos que perecemos. Jesus lhes disse, por que tivestes medo, homens de pouca fé? Então se pôs de pé e, havendo repreendido os ventos e o mar, se produziu uma grande quietude. Então aqueles homens maravilhados disseram, quem é este a quem os ventos e o mar lhe obedecem? Veja,
Jesus nesse momento repreende a tempestade, sendo diferente da outra passagem, onde o Senhor dá ordem para que o mar se acalme. Essa travessia estava imbuída de um propósito, de uma missão, que era libertar um homem que estava possesso de demônios. Analisando, percebemos que a tempestade espiritual é levantada quando você caminha em direção a um propósito, a uma missão dada por Deus, e Ele está com você na mesma direção. Por isso o inimigo tenta te parar, para que os planos de Deus sejam frustrados. Cabe a você não parar. Entende por que desistir não pode ser uma opção? Irmãos, que possamos, a partir do entendimento, analisar as nossas vidas, compreender as nossas dificuldades e não desistir em meio às tempestades, pois há uma promessa do Pai para conosco e devemos confiar nele, que é o nosso Rei, e dele é o governo das nossas vidas. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Ore ao Senhor no momento da angústia, no momento da tempestade. Ele ouvirá o seu clamor. Que a graça e a paz de Cristo esteja contigo e com a sua família, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.